Memória Viva, Apoio Cultural, Sistema Fierne. Olá, a TV Universitária recebe em seus estúdios na noite de hoje um convidado, por todos os títulos, muito especial. Trata-se de Arnon Alberto Mascarenhas de Andrade, que já foi diretor desta casa e é natural de Itabuna, na Bahia, tem 65 anos, é licenciado em Pedagogia com especialização em Produção de TV, tem mestrado em Tecnologia Educacional e doutorado em Ciências da Educação na França. Além disso, Arnon tem no seu currículo uma experiência como secretário de Educação da capital em 1986. Atualmente, cheio de projetos, cheio de planos e dinâmico como sempre, ele está na chefia do Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para entrevistá-lo, dois grandes amigos seus, o professor José de Castro, que é mestre em Tecnologia Educacional, e a professora Hildeci Medeiros, que é diretora da Biblioteca Central Zila Mamed. Arnon, é de nossa parte e em nome da televisão universitária, eu posso lhe dizer com toda a sinceridade, um prazer, uma alegria e uma honra também muito grande recebê-lo essa noite no estúdio. Obrigado. E como de praxe, a gente não quer de modo algum fugir dessa tradição, até para satisfazer a curiosidade nossa e dos telespectadores, nós gostaríamos que você falasse um pouco da sua infância itabunense, né? Terra de vários romances de Jorge Amado, do próprio Jorge, né? Eu não nasci mesmo em Itabuna, né? Eu nasci num distrito de Itabuna, na época chamava Palestina. Eu sou, portanto, um palestino. E hoje chama Ibicaraí a cidade. A minha mãe foi a primeira professora da cidade, né? Uma das minhas vaidades. Hoje ela é nome de uma escola e de uma avenida, né? E eu nasci dentro da escola. Você nasceu na escola? Na escola, a escola naquela época, né? Nós tínhamos teus muitas pais moravam escolas, lá? Muitas escolas que funcionavam na casa da professora. Ah, perfeito, certo? Perfeito. Ela chegou lá muito jovem para fundar a primeira escola e alugou uma casa, montou a escola e morava na escola. Depois casou, eu nasci dentro da escola. Eu, portanto, comecei cedo essa minha viagem aí pela educação. Eu digo com frequência que eu não escolhi a minha profissão, eu fui escolhido por ela. Né? É curioso isso. Eu nasci, cresci dentro da escola e já, garoto, eu vim para Salvador. Naturalmente que teus primeiros alumbramentos, tuas primeiras descobertas também passam por aí. A tua mãe riscando do giz o quadro. Com certeza. Os alunos, os colegas chegando. Os colegas chegando. Nem colegas não eram, né? Os alunos de minha mãe chegando. Né? Perfeito. Mas você podia também falar um pouco da sua experiência como meio de comunicação na sua infância, né? Eu digo também que o que reforça a frase de que eu não escolhi a minha profissão, fui escolhido por ela, é que quando nós chegamos em Salvador, o meu pai matriculou a mim e a meu irmão numa instituição chamada Hora da Criança, que tinha um programa de rádio todo domingo e uma peça de teatro a cada 6 meses. Então, com 5 anos de idade, eu comecei a trabalhar em teatro e em rádio. Maravilha! Né? Deixei de trabalhar em rádio já com 18 anos, quando tive que trabalhar e os horários se tornaram incompatíveis. Mas eu aprendi a fazer coisas em rádio na ocasião que eu não me lembrava quando tinha aprendido, né? Porque fez parte do meu crescimento. Não, você sai de Itabuna para Salvador com que idade? Com 5 anos de idade. 5 anos, exatamente nesse período. Nesse período. E desse período de Salvador, já a partir dessa escola tão original, que grandes recordações você pode, revelar para a gente? Olha, da cidade grande, o casarinho de Salvador, cidade grande para a época, né? Uhum. Tendo nascido numa cidade muito pequena, num povoado praticamente, eu chegando a Salvador era uma cidade grande, muito grande. E hoje eu acho que
tem nem como você fazer comparação com as capitais hoje, né? Salvador devia ter o quê? Uns 300 mil habitantes nessa época. Perfeito. E era uma cidade que nós circulávamos por ela como se estivéssemos em casa, né? Uma liberdade muito grande de circulação que nós tínhamos. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, 1 ano, e nós sempre andávamos juntos. E isso nos dava mais segurança. Então a gente circulava pela cidade inteira. A gente tinha uma liberdade que hoje as crianças não desfrutam, né? Outra coisa também marcante para mim é que minha mãe era pintora na IFE, né? Era pintora ingênua. E meu pai era poeta. Então sempre a gente tinha em casa reunião com amigos deles que eram poetas, que eram pintores. O meu irmão mais velho, ele se tornou artista plástico, é um dos grandes artistas plásticos da Bahia hoje, Ângelo Roberto. E essas coisas todas foram muito marcantes para mim. Bom, pela ordem natural das coisas e com o teu crescimento, você, numa fase muito importante da sua vida, também vai travar contato com figuras importantes da Bahia, né? Eu sei, por exemplo, que você já, ao chegar à faculdade, fez parte de uma geração onde estavam, entre outras pessoas, Glauber Rocha, enfim. Fale um pouco disso também, Arnon. Você lembrou agora as celebridades e eu tenho dessas experiências um contato que para mim é muito gratificante e muito caro, é que eu conheci numa mesma noite, com aproximação, Monteiro Lobato e Anísio Teixeira. Verdade? Nós fazíamos uma peça de teatro em Salvador, era A Menina do Narizinho Arrebitado. E Anísio Teixeira era o secretário de Educação e convidou o Lobato para assistir, para ir a Salvador assistir a peça. Né? Dirigido por Adroaldo Ribeiro Costa, que é um dos grandes educadores da Bahia. E depois da peça, fechadas as cortinas, Anísio Teixeira vai com Monteiro Lobato para cumprimentar os artistas, né, os atores. Eu tinha 6 anos de idade, né, quando fui carregado por Anísio Teixeira, que me entregou a Monteiro Lobato. Que maravilha! Eu lembro que lá em São José dos Campos, a gente brincava com você, dizendo que você tinha namorado o quarteto em si. É verdade isso? Não, aquela geração, né, que você falou, Glauber Rocha, Paulo Gil Soares. Na verdade, a gente acabou dando um salto, né? As meninas do quarteto em si, elas todas foram da mesma época, convivemos juntos, fomos todos da Hora da Criança, certo? A Hora da Criança foi muito marcante sobre esse aspecto. E Glauber foi meu colega de colégio, né, contemporâneo de colégio estadual da Bahia. Então foi uma geração também assim muito fértil. Esse período, Arnon, vê se você concorda comigo, esse período em Salvador é possivelmente ao lado, digamos assim, do movimento de cultura popular de Recife, do qual faziam parte Milo Borba Filho, Ariano, enfim, outras grandes figuras ligadas ao teatro, dos movimentos mais férteis, movimentos de geração mais representativa. Quer dizer, desse grupo, além desses que a gente está mencionando, faziam parte Caetano Veloso, Gal Costa, João Baldo Ribeiro, Martim Gonçalves dirigindo o teatro lá, fazendo verdadeira revolução nas artes cênicas de Salvador. Exatamente. Fale um pouco mais disso, Arnon, por favor. Nós nos encontramos no Central, né? O Central era o Colégio Estadual da Bahia, colégio público, um colégio assim de qualidade excepcional. Eu não comungo muito com a ideia de que a escola pública já foi boa e hoje não presta, porque quando ela era pública, o povo passava por fora, né? Nós tínhamos nessa época mais de 50% de analfabetos quando se dizia que a escola pública era de boa qualidade. Mas, de qualquer jeito, era um colégio que servia de referência para todos os colégios privados que se instalavam na época em Salvador. Nesse colégio estudavam a classe média de Salvador e, eventualmente, alguns penetras, né? Alguns penetras, alguém que, por algumas razões, conseguia ter acesso à escola de qualidade. E foi nesse colégio que a gente se encontrou, na época
Glauber Rocha, Fernando Pérez foi presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Joca, que é biógrafo de Glauber, né? Meu irmão, artista plástico, já naquela época, já visível como artista plástico. Foi uma época extremamente fértil, né? Nessa época, Glauber iniciou junto conosco, ele coordenou um evento que foi marcante, inclusive até hoje ainda citado, que foi as Jogralescas. Jogralescas foi um movimento de encenação, teatralização da poesia moderna. Então, se declamavam as poesias, mas as poesias recebiam tratamento dramático. De teatro. É verdade. Com cenário, com poemas iluminação, marcados, né? Certo? E isso foi 2 vezes, aconteceu 2 anos consecutivos, aconteceu sob a direção de Glauber, e nós participamos desse processo. Então a cidade de Salvador ficava, de certa forma, mobilizada para ir ao Colégio Central assistir, né? Nós éramos muito jovens e muito ousados. E isso nos dava uma certa independência com relação aos movimentos existentes, éramos inovadores. Né? Agora me diga uma coisa, a sua experiência com o cinema começou nessa época ou foi um pouco depois, o seu primeiro contato com o cinema? Foi depois. Antes do cinema, eu tive contato com o rádio e com o teatro, já desde muito cedo. Tive contato com o jornal, que eu fui... na minha época de militância sindical, eu fui diretor e redator do jornal do sindicato, o Sindipetro Jornal. E depois, já no período da ditadura, que eu comecei a a cometer alguns filmes. Eu cometi alguns curtas-metragens, né? Foi junto com Guido Araújo da época? Isso, também. na época Guido Araújo mobilizava a juventude para a produção de cinema. Né? Nós tínhamos um apoio técnico do Instituto Goethe, que tinha equipamentos de cinema, etc. E teve uma participação muito interessante nesse momento lá em Salvador, exatamente. Né, ou não? Nesse momento nós tínhamos quase que a possibilidade de exibição sistemática de filmes produzidos em 16 milímetros, que acontecia isso lá no Instituto Goethe. Né? Aliás, o Instituto Goethe tem a maior cinemateca alemã fora da Alemanha, o Instituto Goethe da Bahia. Maravilha. É muito interessante isso. Maravilha. E a parte, você tocou no assunto aí que, enfim, inevitavelmente a gente tem que chegar a ele. Você fala de uma efervescência extraordinária na Bahia desse momento e fala de um elenco de pessoas que se tornariam referência, da mesma maneira como você hoje é referência na educação do Rio Grande do Norte e também pela sua passagem na TV universitária, referências, algumas delas nacionais. É nesse momento que o golpe chega e vocês todos se dão conta de que... Não, esse período é um período... É um período anterior, bem anterior. Anterior. Isso aí ainda é década de 50. Onde você está quando o golpe chega, Arnaldo? Quando o golpe chega, eu estou trabalhando na Petrobras, na refinaria de Mataripe, e eu era militante sindicalista. Certo. Arnaldo, eu até queria fazer uma intervenção nesse sentido, porque toda a sua fala a gente percebe um termo recorrente, independência, liberdade, né? E talvez esse lado artístico de Arnaldo, que me parece que precede o próprio lado, momento educacional dele, e tem a correlação, a educação e o lado artístico, cultural, e você chega à Petrobras, que é exatamente quando o golpe ocorre, que você é penalizado, né? E toda foi essa influência, talvez, dessa sua militância, dessa sua participação, nesses momentos de liberdade, né, de poder opinar, foi isso que, esse processo de construção que talvez tenha chegado, que refletiu, quando você chega à Petrobras, que é demitido? Quando ocorre o golpe em 1964, eu trabalhava na Petrobras já há 6 anos. Né? Entrei no fim da década de 50 e o golpe militar me surpreende na direção e redação do Jornal do Sindicato.
Nós éramos um sindicato muito presente no movimento sindical da Bahia e o jornal, de certa forma, refletia isso, refletia aquele momento que a gente vivia. Era um momento de ebulição, né? O Brasil passava por uma série de mudanças e uma das mudanças mais sérias, que de certa forma reflete até hoje, é o início da organização da sociedade civil, né? Independente do Estado. E aí você tem o sindicato se organizando, você tem as associações cooperativas, os grupos começam a buscar uma identidade. Isso você vê nos movimentos relacionados com reforma agrária, na época reforma agrária, reforma urbana, reforma fiscal, né? Esses movimentos todos de reformas de base era o nome que se dava na época. Isso. As reformas de base foi que desencadearam a reação que veio com o golpe militar. Uhum. Em 64 o golpe acontece e eu era industriário. Eu tinha interrompido meus estudos por motivos econômicos da família, eu tinha interrompido meus estudos e estava trabalhando. E em 63, fim de 63, eu tinha casado. Então, quando chega 64, em abril de 64, eu tenho 4 meses de casado, a mulher está grávida, eu tive que fugir. Nossa Senhora. E foi um período que, na época, não achei graça nenhuma, mas hoje eu olho para trás com uma certa... Você sai de Salvador e vai para onde? Hoje você pode contar sem receio. 40 anos depois. 40 anos depois, onde é que você escondeu? Eu me escondi em Salvador. De Salvador mesmo? Me escondi mesmo? em Salvador. Fiquei muito Certo. tempo escondido na casa de uma tia de Iraci. E é interessante que as pessoas iam levar coisas para mim. E como a casa era perto de um quartel, tinham que pedir licença ao sentinela para poder passar. Você era o único foragido político que estava protegido pela própria Exatamente, repressão. Pela própria repressão. E depois disso, os inquéritos e as prisões de amigos e depois torturas de alguns amigos, desaparecimentos de amigos, foi uma situação assim realmente muito pesada na ocasião e que de certa forma a gente superou. Foi aí que eu voltei a estudar, né? Aí já estava casado, já meu segundo filho já tinha nascido quando eu fiz vestibular para a universidade. Você fez vestibular já na área de educação? De educação. Que aí você definitivamente já estava também preocupado com a questão, né? Além de estar preocupado com a questão, achei que de certa forma era um modo de valorizar a minha experiência anterior, né? As minhas experiências de vida anteriores. E aí eu fiz o vestibular para a universidade, comecei a cursar. Terminado o curso na universidade, eu fui então para São José dos Campos fazer um curso de especialização. Isso aí, Arnaldo, inclusive, mas você ia fazer um curso fora no exterior, não é? Eu ganhei uma bolsa para fazer mestrado nos Estados Unidos e o Serviço de Informação, o SNI, vetou a minha saída do país. Gente importante, né? Aí você teve o prêmio de consolação, que foi uma especialização. Exatamente. Em TV É um educativa. prêmio de consolação, né? A universidade indicou o meu nome para eu fazer um curso de especialização em produção de televisão educativa. E aí eu fui para São José dos Campos. E lá conheci Castro e conheci um grupo grande de pessoas fantásticas, né? Em termos de criação, em termos de inovação. E depois do curso, eu fui convidado, junto com esse grupo que trabalhou no Projeto Saci, fui convidado para trabalhar no Projeto Saci, que me ligava então ao Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte seria o local da experiência pedagógica do projeto. E foi também a questão do próprio mestrado em tecnologia educacional. Né? Exatamente. Bem, eu vou pedir a Arnon para a gente fazer agora um rápido intervalo e já ao retornar no segundo bloco, nós começaremos a falar concretamente dessa extraordinária experiência que foi o Projeto Saci, do qual Arnon foi um dos principais, digamos assim, protagonistas, até com a vinda dele aqui para o Rio Grande do Norte. Nós retornaremos a seguir.
Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva e chegamos àquele momento em que Arnon, já em São José dos Campos, inicia uma experiência notável no campo educacional com o projeto Saci, que afinal de contas o traz para o Rio Grande do Norte, onde ele acaba se fixando definitivamente para a alegria nossa. Eu gostaria, Arnon, que você falasse um pouco da experiência do projeto Saci, do quanto isso foi importante e do quanto tem a ver também a própria existência, digamos assim, da TV universitária com essa experiência educativa. Bom, o projeto Saci foi um projeto que nasceu de um trabalho acadêmico do diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais, né? O professor Fernando Mendonça. Ele, nos Estados Unidos, ele fez um trabalho acadêmico de uso de satélite para a educação, utilizando naturalmente as tecnologias das comunicações na época, que eram o rádio e a televisão. E ele resolveu fazer um projeto para subsidiar o governo federal no uso de um satélite para a educação para todo o país, né? O projeto, portanto, tem uma intenção de servir de subsídio, de oferecer dados para o desenvolvimento de políticas públicas. É essa a intenção do projeto. O projeto tem diversos segmentos e um deles, que é o que ficou mais conhecido como Projeto Saci, que foi o experimento educacional do Rio Grande do Norte, né? Aqui foram selecionadas várias escolas, 20% das escolas do estado. Aqui se utilizou a infraestrutura radiofônica da igreja, as rádios rurais de Caicó, Mossoró e Natal. E para a televisão o INPE utilizou um canal de televisão que a universidade tinha tido como concessão, mas que não estava implantada. Não tinha nenhuma infraestrutura técnica ainda, era só a concessão do canal. Então o INPE utiliza essa concessão do canal em acordo com a universidade, né? E aqui vizinho ao campus universitário, ele constrói o primeiro estúdio. O estúdio começou então servindo ao projeto Saci, administrado diretamente pelo Instituto de Pesquisas Espaciais. O projeto segue, foi um projeto extremamente interessante, eu acho que nenhum outro projeto dessa natureza no Brasil produziu tanto conhecimento quanto o projeto Saci. Dezenas, centenas de publicações foram feitas sobre o projeto Saci, e preparação de recursos humanos que até hoje você encontra em diversas universidades brasileiras, em diversos pontos do país, você encontra pessoas que foram formadas no projeto Saci ou pelo seu programa de pós-graduação, que mantinham um mestrado em tecnologia educacional. Arnon, você podia também fazer uma ligação com a produção feita lá em São José dos Campos, o próprio mestrado que existia lá, que de uma certa forma veio também para cá, para ser implantado. Então o projeto Saci, ele não dá origem somente à televisão universitária, mas ele dá origem também, ele contribui para o mestrado em educação, que foi o primeiro mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá certo? Quando termina o projeto Saci, a universidade recebe do INPE todos os equipamentos de geração de sinal, geração e transmissão de sinal, e a Secretaria de Educação recebe os equipamentos de recepção nas escolas, que eram os aparelhos de TV, né, os receptores de TV. Se monta, então, um novo sistema, sob o comando da universidade, que foi o CITERN, Sistema de Teleeducação do Rio Grande do Norte, que tinha participação da Secretaria de Educação e da universidade. Também, nessa época, o mestrado lá começa a terminar, né, lá em São José dos Campos, e o reitor, o professor Domingos, se interessa em iniciar o mestrado de tecnologia educacional aqui, pegando, portanto, publicações, biblioteca, etc., do mestrado em São José dos Campos. Então,
eu sou convidado para vir para cá, como Castro foi na mesma ocasião, João Batista Campagnoli, Maurício Pandolfi, né? Todos nós chegamos para cá na mesma época, nesse processo de transferência e de reinstalação da televisão universitária. A gente pode dizer mesmo que a televisão universitária, de fato, sob a administração da universidade, começa nessa ocasião. Uhum. A gente escolhe o prédio lá da Princesa Isabel, tinha outras alternativas, né? A gente escolheu o prédio da Princesa Isabel, foi feita uma reforma rápida no prédio da Princesa Isabel, os equipamentos que foram entregues pelo INPE à universidade são ali instalados. É interessante, eu digo sempre que, na época, falando sobre a televisão universitária, eu dizia que tinha 3 televisões no mundo: a televisão colorida, a televisão preto e branco e a televisão universitária de Natal, que era cinza claro e cinza escuro. E apesar dessa qualidade... Apesar de nós termos equipamentos assim, né, de qualidade bem sofrível, né? Nós tínhamos uma produção local, e você chegou a participar desse esforço, né? É verdade. Nós tínhamos uma produção local fantástica, chegamos a ter 30 e tantos programas locais. A maioria deles ao vivo, a bem da verdade. A maior parte, porque os equipamentos de gravação eram precários. Além disso, nós não tínhamos... micro-ondas era extremamente caro, né, para você pegar sinal de uma outra emissora. Nós não tínhamos satélite. Então, as coisas tinham que ser feitas pela televisão universitária. Se ela quisesse exibir alguma coisa sistematicamente, ela tinha que produzir. Perfeito. Certo? E nessa época a gente fez coisas fantásticas. A gente reinventou a televisão, aqui nós todos, inclusive você participando desse esforço, nós reinventamos a televisão. E do ponto de vista educacional, havia um alcance, não é? Realmente extraordinário, né? Porque o estado do Rio Grande do Norte praticamente era todo, não é? Atingido, digamos assim, pelo sinal, através de um processo muito arcaico, muito penoso até, de repetidoras, não era? Nós tínhamos uma repetidora em Mossoró, tínhamos uma repetidora na Serra de Santana, né? Tivemos durante um pequeno espaço de tempo uma repetidora em Touros, e de certa forma a gente cobria o estado todo. Não cobria a região serrana por causa da topografia, né? Ali, para você cobrir toda a região, você teria que ter um número muito grande de repetidoras, dado a topografia das serras, etc. Arnon, inclusive a televisão chegava em escolas que não tinham energia elétrica. Você podia falar um pouco disso? Quando eu falo no projeto Saci, eu tenho às vezes a oportunidade de falar sobre o projeto. Hoje que a educação à distância está voltando à moda, né? A gente fala no projeto Saci, e eu lembro bem de que nós tínhamos situações extremamente interessantes. Nós tínhamos o mais moderno ligado ao mais antigo, ao mais arcaico. Então nós íamos instalar receptores de TV em escolas que não tinham energia elétrica. Então esses receptores de TV eram alimentados com baterias de automóvel, que se descarregavam a cada 15 dias, e que tinha que ser substituída, a bateria era substituída, era trocada por outra carregada e aquela levada para recarga. Foi preciso montar, portanto, um sistema de apoio logístico no Estado que permitia essa visita periódica a cada uma das escolas do sistema. Não eram poucas, eram 400 escolas. Nessa ocasião nós chegamos a ter 40 mil alunos inscritos no sistema. 40 mil? 40 mil alunos. Meu Deus. E você imagine os tempos heróicos que nós vivemos, criando os programas na televisão universitária, produzindo, gravando os programas, transmitindo para as escolas, visitando as escolas, mantendo os receptores funcionando, certo? E o suporte financeiro? Um negócio assim, rapaz... O suporte financeiro para esse projeto na época? Nós tínhamos recursos de projetos, né? Havia um órgão do Ministério da Educação chamado Prontel, Programa Nacional de Teleeducação, a quem a gente recorria mediante projetos para obtenção de recursos. E a maior parte dos recursos aplicados pelo sistema não era nem do Estado nem da universidade, eram recursos de projetos que a gente encaminhava para os órgãos federais. De certa forma, naquela época, isso era possível, né?
Hoje as coisas ficaram muito mais difíceis. Arnon, após a sua saída, da qual a gente falará há pouco, porque vai ser exatamente quando você se desloca para a Europa para fazer o doutoramento, o projeto ainda permaneceu atuante na TV universitária, mas aos poucos ele vai sendo desativado. Daria para você situar para o telespectador por que é que isso acontece? E eu explico a você a natureza da minha pergunta. É que o Rio Grande do Norte talvez tenha sido o laboratório mais interessante para as experiências educacionais no Brasil, se a gente considerar as experiências anteriores de alfabetização, no pé no chão também se aprende a ler, e do método Paulo Freire em Angicos. E do MEB. Sem contar com o MEB e sem contar, na época da própria ditadura, com o Mobral. Quer dizer, tudo isso está nesse contexto e tal. Agora, a experiência do Projeto Saci realmente é fantástica, porque ela é antecipadora. Se o Estado tivesse investido, eu quero crer, como deveria nessa coisa, e ainda tivesse mantido isso, muito provavelmente não se falasse com tanta ênfase em necessidade de alfabetizar o potiguar. Estou certo em relação a isso? E aqui você atribui, então, o final do projeto, do programa? Olha, o projeto ele não foi acabado, ele morreu de inanição, né? Ele foi morrendo vagarosamente, na medida que nós não tínhamos recursos suficientes para manter ou para melhorar a qualidade do funcionamento do projeto, ele foi pura e simplesmente sendo afogado, né? Isso é uma imagem talvez muito dramática, mas corresponde pelo menos ao meu sentimento com relação ao que aconteceu. Nós foi perdendo a prioridade, tanto para as administrações universitárias como para as administrações da Secretaria de Educação do Estado, ele foi caindo de prioridade. Além disso, nós tivemos um momento que foi extremamente crítico, e eu cheguei, inclusive, a me insurgir contra, que foi a tentativa, depois bem sucedida, de fazer com que a TVE do Rio de Janeiro se tornasse uma cabeça de rede. E eu dizia, na medida que ela se tornar uma cabeça de rede, se o governo deixa de investir nas produções locais. E isso fatalmente aconteceu. Foi centralizado, os recursos deixaram de vir para as TVs locais e passaram a ser concentradas na TVE do Rio de Janeiro. Sinted, foi a época da criação do Sinted, que é o Sistema Nacional de Telecomunicações. E que nós nos colocamos contra isso, achamos que isso ia estrangular as TVs locais, e isso de fato aconteceu, né? Então, essa conjugação de fatores negativos terminaram por fazer o projeto ir vagarosamente perdendo a prioridade e desaparecendo. Então, uma repetidora que quebrava em Mossoró não era consertada e todas aquelas escolas da região saíam do ar, certo? E aí você tinha um problema na Serra de Santana, faltava recursos para você manter aquilo funcionando adequadamente, e as escolas todas que recebiam aquele sinal ficavam fora do ar. Hoje a gente ficou praticamente reduzido, o sinal da TV universitária atinge cerca de 50 municípios em torno da capital. Nós temos 167 municípios no estado, né? E isso foi resultado desse processo de afogamento, né? Dos projetos tecnológicos de educação. Mas, mesmo diante dessa amarga constatação, você, que nunca se deixa abater, parte para uma nova experiência de doutoramento num país estrangeiro. Enfim, não é mais no Brasil que você vai permanecer, mas na Europa, na França. Dá para você falar também um pouco dessa experiência? A Difícil experiência... falar um pouco só, né? Quer dizer, uma experiência muito rica. Bom, mas você tem uma experiência, eu tenho a experiência da França, uma experiência rica, particularmente pelo fato de que ela é, além de uma experiência acadêmica importante, mudança de nível para o doutorado, mas ela é também uma experiência transcultural riquíssima, né? Eu saio do Brasil, sempre tinha vivido no Brasil, e de repente me encontro num lugar em que eu tive que mudar a roupa, por causa do clima, em que eu tive que mudar a marca do cigarro, em que eu tive que mudar a alimentação, que deixou eu de tive que comer mudar a carne de sol, a carne de sol da Bahia. O acarajé. A língua, né? Tive que mudar tudo, né? Ao tempo em que também fazia o esforço de
de desenvolvimento acadêmico. Então foi extremamente pesado. Eu digo sempre que foi muito bom que esse doutorado tenha sido distante, porque se tivesse sido mais perto eu tinha voltado. Sabe? Me custou muito. E particularmente também o fato de que a compensação psicológica e afetiva, eu fui com a mulher e os filhos, 3 filhos garotos ainda, mas isso me deu um aperto de cinto ainda maior. Né? Uhum. Então as coisas foram muito difíceis na época, mas foram extremamente produtivas, extremamente gratificantes em termos de crescimento dos meus filhos. Eles foram muito marcados por essa experiência. Né? Uhum. E isso é fantástico também, o fato de você chegar num país e você conhecer pessoas que você antes conhecia do dorso dos livros, né? Os autores. Né? E isso realmente é uma experiência também que é muito, muito gratificante. E, além disso, a oportunidade de sistematizar experiências anteriores. O meu trabalho foi exatamente sobre as relações de poder num país como o Brasil e que se externam na educação via os meios de comunicação. Uhum. Né? Então, Arnon, o que chama a atenção é que você expõe aí todas as dificuldades, né, mas da importância desse crescimento coletivo junto com a família toda, né, com o Iraci e os 3 meninos. Mas a gente percebe que você consegue em 3 anos, você sai no segundo semestre de 79 e volta exatamente em agosto de 82. Eu lembro muito que foi no dia do aniversário de 1 ano do meu filho mais velho, quando você chega e nos faz surpresa. Então, isso era a vontade de voltar, que imediatamente você conseguiu fazer um doutorado em 3 anos? Foi, na realidade... Será que era a saudade da terra, da família, né? Foi da um cultura? Recorde. Né? Isso contribuiu significativamente, contribuiu muito. Contribuiu também via o momento em que o meu filho mais velho estava terminando o curso colegial, né? E se eu demoro mais algum tempo lá, ele teria que talvez iniciar a universidade lá e talvez não voltasse conosco. Uhum. Né? Isso tudo me mobilizou muito no sentido de acelerar tudo e voltar em tempo recorde. Né? Eu fiz o doutorado em 3 anos e que, na realidade, na época, os doutorados eram sempre com mais de 5 anos, né? 4, 5, 6 anos você fazia o doutorado. A gente terminou rápido, contou muito essa minha saudade, contou muito essa dificuldade de adaptação e, sem dúvida nenhuma, o fato de ter passado 3 anos não reduziu, talvez até tenha aumentado a intensidade da experiência. Né? Com certeza. Eu queria lhe fazer uma pergunta, mas vou deixar para fazê-la no próximo bloco, já que a gente está exatamente encerrando esse bloco de agora, mas você já fica mais ou menos com ela engatilhada. Quer dizer, você da Bahia vai para São Paulo, São José dos Campos. Na Bahia você já se desloca de Itabuna. Não vou querer dizer que você é um itinerante nem nada assim, mas você se desloca do interior para Salvador, daí para São José dos Campos, São José dos Campos para Natal, de Natal para a Europa e retorna a Natal. Natal acabou se transformando no teu porto seguro? Com certeza. Com certeza. Bem, falaremos disso um pouco mais no próximo bloco, porque agora faremos um breve intervalo. Até já. Estamos apresentando Memória Viva, apoio cultural Sistema Fierni. Bem, nós retornamos para o terceiro bloco do Memória Viva e eu perguntava ao terminar o bloco anterior se Arnon considerava, depois das idas e vindas dele desde Itabuna, Natal, afinal, o seu porto seguro. E, ao fazer essa pergunta, eu gostaria de acrescentar uma outra que se refere propriamente a essa opção definitiva de Arnon pela educação. Porque vocês vão estar lembrados, o próprio José de Castro lembrou das experiências cinematográficas de Arnon. Ele próprio lembrou do rádio que fez durante um bom tempo, do jornal onde ele militou, e no final das contas as coisas todas convergiram para a educação. Arnon,
o teu projeto de vida, Natal, está definitivamente associado a essa questão da educação, não está? É. Olha, Natal, quando eu recebi um convite para vir para Natal, naquele momento que já me referi, eu recebi 2 outros convites. Um convite para ir para Brasília, para a Universidade de Brasília, e um convite para ir para São Paulo. Nessa época estava chegando uma grande multinacional que ia organizar os seus recursos humanos, e eu fui convidado para organizar o setor de recursos humanos dessa empresa. Eu já estava trabalhando com educação no Instituto de Pesquisas Espaciais. E dos 3 convites, eu preferi Natal, né? Eu sou muito apegado à terra, eu tinha saudade do Nordeste, eu tinha saudade do sol, né? Eu tinha saudade do sol. E resolvi aceitar o convite para Natal. No momento que eu aceitei o convite para Natal, Castro e João Batista já estavam aqui, né? Eu vim depois. E juntos nós tivemos a oportunidade de trabalhar, de fazer a televisão universitária, e eu me senti conquistado, completamente conquistado por Natal. E logo que eu tive a oportunidade, eu fiz concurso para a universidade. Então eu estava aqui como professor visitante, mas num determinado momento a universidade abriu o concurso, eu resolvi fazer o concurso, né, para a universidade. Eu já tinha a certeza de que eu ficaria aqui muito tempo. E, de fato, nessas viagens todas que eu tive que fazer nessa época, eu sempre, e eu me referia a isso em casa, eu tinha sempre o sentimento, mesmo um pouco depois de ter chegado, eu tinha o sentimento, quando eu estava no avião voltando, que eu estava voltando para casa, né? Mesmo quando eu ia a Salvador, quando eu voltava, eu tinha o sentimento de que eu estava voltando para casa. Então, esse sentimento me dava mais certeza, cada dia que passava, de que Natal era esse porto de chegada. E a acolhida que eu tive em Natal, de fato, foi significativa para mim e para essa... Aí, quando você voltou da França, você encontrou uma UFRN e uma TV universitária muito diferente daquela que você tinha deixado, ou não? Olha, tecnicamente já começou uma diferença muito grande, né? Quando nós saímos daqui de Natal, nós tínhamos, para a França, para fazer o doutorado, eu tinha, junto com o vice-reitor da universidade, que tinha ido a Manaus, com uma autorização do governo federal, para comprar em Manaus equipamentos para a televisão universitária. E a gente comprou os equipamentos todos para que ela fizesse as emissões e as gravações a cores, gravadores, etc, etc. Mas eu viajei para a França, não tive a oportunidade de ver os equipamentos instalados. E quando eu cheguei, encontrei já a televisão toda colorida, né? Isso já é uma diferença grande, né? Você deixei a televisão cinza claro e cinza escuro e volta e encontra a televisão colorida. Então, tecnicamente, a televisão estava de fato muitas vezes melhor do que a que nós deixamos. Me lembro também que você chega e encontra a oficina de tecnologia também, que estava no embrião, já engatinhando um pouco mais. Estava começando, você já tinha organizado algumas coisas em termos de alguns equipamentos que existiam no departamento e que você conseguiu coordenar. Em 1985, acho, foi criada pelo departamento a Oficina de Tecnologia Educacional. Qual é a importância dessa Oficina de Tecnologia Educacional, para o telespectador ter uma ideia? Bom, a Oficina de Tecnologia Educacional, ela é um laboratório na área de tecnologia educacional para a universidade. Hoje nós temos uma videoteca com cerca de 5.000 títulos, né? E que circula como uma locadora comum, circula alunos e professores da universidade toda. Nós temos ainda a oferta periódica de cursos para professores do sistema público de ensino. Nós temos a produção de vídeos também, sistematicamente a gente está produzindo vídeos, nem sempre com as condições possíveis, mas agora houve uma melhora significativa, né? Chegaram equipamentos para um laboratório, junto com os laboratórios que chegaram para comunicação, etc, etc, chegou
chegaram os equipamentos para um laboratório para o curso de graduação, para o curso de pedagogia, que estão na oficina de tecnologia educacional. São equipamentos digitais, com qualidade profissional, e já se começa então a trabalhar num nível técnico mais alto. A oficina de tecnologia educacional tem sido o espaço para a produção de muitas coisas importantes, inclusive de sustentáculo para uma área de estudos dentro do curso de pedagogia, que é a área de tecnologia educacional, e do programa de pós-graduação. Então, muitas teses e dissertações têm sido desenvolvidas naquele espaço de trabalho que é a oficina. Pois bem, Arnon, já pegando exatamente esse gancho que você proporciona com esse comentário, que avaliação você faria, tá certo, dessa área da pedagogia, do curso de educação da universidade, com todos esses aportes de novas tecnologias e de gente se pós-graduando, enfim? Olha, o Rio Grande do Norte, ele é, como já foi mencionado por você, um espaço privilegiado em termos de experimentos educacionais, né? Nós tivemos aqui o movimento de pé no chão também se aprende a ler, nós tivemos aqui no Rio Grande do Norte a primeira experiência em escala do método Paulo Freire, nós tivemos o movimento de educação de base com as escolas radiofônicas, nós tivemos o Logos, que foi, o Rio Grande do Norte foi um dos locais de aplicação, né? Nós tivemos o projeto Saci e o Citerne, nós tivemos posteriormente um Mobral Cultural que era bastante atuante. Então, o Rio Grande do Norte sempre foi muito um espaço ligado muito a inovações educacionais, a projetos educacionais. E a universidade não podia deixar de refletir isso, né? O Departamento de Educação, ele é um dos departamentos mais dinâmicos da universidade. No Departamento de Educação nasce a pós-graduação da universidade. O primeiro mestrado foi o mestrado de Educação, né? No Departamento de Educação nasce um dos 2 primeiros doutorados da universidade. O doutorado de Educação nasce em 1994, portanto está completando agora em novembro, completando 10 anos, né? Hoje ele é um doutorado reconhecido nacionalmente. Nós tivemos na última seleção, nós tivemos candidatos que vinham de 18 outros estados da federação. Maravilha. Inclusive, né, ele conta com a revista de Educação em Questão, também que é dessa época também. Também. A revista de Educação em Questão nasce dentro da oficina. Castro foi o primeiro editor da revista, né? A revista Educação em Questão, hoje, ela é uma revista marcante entre as publicações da área no país. Está indexado internacionalmente, inclusive. Né? Nós temos o programa de doutorado em educação, hoje considerado pela CAPES como um programa de excelência. É o único programa de excelência no norte e nordeste do Brasil. Nós superamos, inclusive, a avaliação de centros mais desenvolvidos, como Salvador, Recife, Fortaleza. Maravilha. Né? Então, o Departamento de Educação, a área de educação na universidade sempre foi muito dinâmica. E aí você sente isso no Probásica, você sente isso no Núcleo de Educação Infantil, no NEI, né? A qualidade, a referência em que o NEI se tornou, né? Foi criada como um órgão assistencial e que se torna, com o tempo, uma referência em termos de educação infantil. Escola de aplicação, e área de né? estágio também, área de estágio, área de produção de conhecimento, tem uma base de pesquisa em educação infantil, seus professores fazem mestrado, fazem doutorado, certo? Então, a gente sente que a educação é uma área, no Rio Grande do Norte, uma área que não contemplada pelas políticas públicas, mas, de certa forma, valorizada pela cultura local, pela população, certo? Isso contribui muito para o desenvolvimento da área na universidade. Você podia até falar um pouco, Arnon, também da exportação da educação para a Bahia, para a UNEB, né? Também que nós temos, entre os nossos programas, nós temos de intercâmbio, nós temos programas de qualificação institucional com diversas universidades, né? De diversos estados. Uma delas é a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, que é uma universidade multicamp, e nós temos hoje uma experiência, um projeto de pesquisa,
mas ao mesmo tempo a oferta de um curso em Juazeiro da Bahia, né, que a gente está oferecendo um curso de especialização e que é um espaço de produção de conhecimento na área de educação à distância, porque a gente faz o curso em parte presencial, em parte via internet. Né? Então a gente já tem 7 meses que a gente está oferecendo esse curso lá, e os professores são os professores da universidade, nossa base, incluindo Castro, que recentemente esteve lá, e a gente tem muita coisa produzida, muita coisa interessante na área de educação à distância, que a gente, na base de pesquisa, vem produzindo a partir desse experimento em Juazeiro da Bahia. Isso sediado lá na oficina, inclusive, a base sediada lá na oficina de tecnologia. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Queria que rapidamente, se fosse possível, você me desse a resposta. Sei que é uma pergunta meio incômoda, mas enfim. Onde é que a política atrapalhou a tua ida para a Secretaria de Educação, que até onde eu posso conhecer você, imagino que você chegou cheio de 1000 planos, disposto a promover uma pequena revolução na área, e foi curta a sua passagem lá. A minha chegada na Secretaria de Educação foi uma consequência de uma militância pela redemocratização, né? Quando em 1982 as primeiras eleições gerais começam a acontecer no país, eleição para os municípios vêm depois, mas as eleições estaduais começam e a gente então se organiza, várias pessoas de diversas colorações, né, ideológicas, se reúnem para criar o Instituto Varela Barca. O Instituto Varela Barca se torna um instrumento importante nesse processo de redemocratização no Estado. Eu participei do Instituto Varela Barca, né? Rogério participou do Instituto Varela Barca, e nessa ocasião o Instituto Varela Barca subsidiava o PMDB, que era não um partido político, mas uma federação de oposições, resultado ainda daquele MDB antigo que foi criado pela própria ditadura para polarizar, né, bipolarizar a política no país. Então é dentro desse momento que se elege, na primeira eleição em 85, se elege o primeiro prefeito da cidade de Natal, depois da ditadura, do golpe, né? De 64. Depois do golpe de 64. E então eu fui escolhido. Se elege Garibaldi Filho. Exatamente, eu fui escolhido para ser secretário de Educação. Eu devo admitir de que pela minha passagem pela universidade, pela minha talvez a minha dedicação mais à vida acadêmica, eu talvez me faltasse um pouco de competência na administração dos problemas políticos, do jogo de interesses, certo? E isso, de certa forma, criou para mim uma série de oposições incrustadas, né? E que terminaram, portanto, por me defenestrar. Eu me lembro bem de que eu tinha começado um trabalho naquela época e que continua sendo um sonho para mim. Eu não posso compreender a educação pública com 3 horas diárias de duração, de turno escolar. Eu acho que uma educação pública de qualidade tem que ser de tempo integral. As crianças devem passar o dia na escola. Tem muita coisa para ser ensinada, certo? Muita coisa para ser ensinada e o tempo é muito curto. Então, a criança não pode ficar um pedaço na escola e um pedaço na rua, porque a rua acaba sendo mais atraente do que essa escola que está aí, né? E aí nós começamos a refletir, nessa época, nós começamos a pensar num projeto de educação de tempo integral. Ainda é um sonho. Recentemente, eu presidindo a comissão de Natal 2015, a comissão de educação, nós tivemos a oportunidade de desenvolver o projeto de educação de tempo integral para o Rio Grande do Norte. Mas as relações de poder são muito mais importantes, né, na política do que a realização de políticas públicas, de projetos de qualidade para a população. Os projetos e as políticas, elas vêm em consequência da luta pelo poder. Certo? E essa foi a minha passagem. Não digo que foi uma passagem muito curta, mas muito intensa. Não digo que foi em vão, né? Que foi em vão, mas
foi um tempo em que eu aprendi realmente muita coisa, mas foi muito curto. Arnon, você podia falar rapidamente sobre a questão do Centro de Educação, que também parece que é um sonho antigo também, né? É um sonho do Departamento de Educação que começou a universidade sendo faculdade e com a reforma educacional militar ela se torna o Departamento de Educação. Então a nossa expectativa é dentro de pouco tempo estar iniciando o processo, deflagrando o processo de criação do Centro de Educação da universidade. Não, e você como grande educador, o que significou a Cientec para você na sua gestão enquanto pró-reitor? Foi também um momento muito fértil, né? Nós tivemos não somente a Cientec, tivemos as trilhas potiguares, que foi um projeto que marcou muito, né? E a gente vê esses projetos continuados hoje, é sempre muito gratificante, né? A gente vê aí as trilhas no interior do estado e vê anualmente a Ciência e Tecnologia, a Feira de Ciência e Tecnologia, é muito gratificante. Bem, nós chegamos ao final desse Memória Viva com a sensação de que travamos contato, nós todos, nós e vocês, telespectadores, com uma figura verdadeiramente especial, de homem que tem consciência da sua responsabilidade social no campo mais vital, talvez, de uma sociedade, que é exatamente a educação. Arnon Andrade é uma dessas figuras que marcam indelevelmente essa sociedade tão cheia de contradições e tão cheia de problemas, mas que, por conta exatamente da sua têmpera, da sua disposição de luta, do seu ânimo, que não permite nunca que ele arrefeça diante dos obstáculos e das dificuldades, tem dado exatamente uma contribuição verdadeiramente inestimável ao processo de refletir essa educação atual do Rio Grande do Norte. Nós agradecemos, Arnon, a tua presença. Foi uma, digamos assim, uma aula, uma bela aula essa noite. Agradecemos igualmente a presença do professor José de Castro, esse velho amigo, ex-diretor também desta casa, ex-diretor da TV Universitária, e agradecemos a presença da professora Hildeci Medeiros, diretora da Biblioteca Central Zila Mamed. Nós retornaremos na próxima semana.